Eu sou a professora Stephanie, a professora de inglês aqui do curso, e hoje eu tô gravando um vídeo para vocês com um tema muito importante que com certeza vai cair em alguma das provas que vocês vão fazer, sim? Então o tema da aula de hoje é Simple Present, que nada mais é do que o nosso presente simples em português. Então, eu vou começar a falar desse tempo verbal a partir de um verbo que é essencial em inglês, que é o verbo to be, que eu imagino que talvez você já tenha ouvido falar. Então, o verbo to be é um daqueles verbos básicos que a gente tem que saber usar e tem que saber o significado. O significado desse verbo pode ser dois, no caso, ser ou estar. Um verbo só pode ter dois significados. E como é que a gente vai saber distinguir quando o verbo to be significa ser ou estar? Depende do contexto. O contexto vai entregar pra gente o significado, sim? Então, agora que a gente já sabe o significado, a gente tem que saber guardar a conjugação desse verbo. A gente conjuga verbos em português e em inglês também. E eu vou conjugar o verbo to be de formas diferentes de acordo com a pessoa sobre a qual eu estou falando, de acordo com o meu sujeito. Então, se o meu sujeito é I, que significa eu, essa vai ser a forma do verbo to be, am. Dessa maneira, significa eu sou ou eu estou em algum lugar, por exemplo. You, que significa você. A forma correta do verbo to be para acompanhar esse pronome é are. So you are. Você é, você está. He, ele. She, ela. E esse pronomezinho aqui, que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, que é um pronome que a gente não tem em português. Esse pronome ele pode ser traduzido por ele ou ela, ou às vezes isso, até aquilo também. Mas o que a gente tem que guardar sobre o uso desse pronome aqui? Esse pronome existe em inglês para usar quando eu estou me referindo a coisas, a objetos, a lugares, ou para resumir tudo a qualquer coisa que não seja humano. Sim, não é uma pessoa, não se trata de uma pessoa, eu vou usar o it. Então, por exemplo, para me referir a um animalzinho meu, um bichinho meu, um cachorro meu, eu vou usar o it. Para dizer que ele, alguma coisa, ele está em algum lugar, ou ele está de alguma maneira. Sim? Tudo bem? Então esse aqui a gente pode traduzir como ele e ela, mas só para animais, objetos e coisas do tipo. Então, esses três pronomes aqui têm a mesma conjugação do verbo to be, que é is. Então, he is, she is e it is. Significando ele é, ele está, ela está. Sim? Tudo bem? Então, os outros pronomes aqui, a gente tem o we, you e they. We, que significa nós. You, que tem a mesma forma desse aqui. Mas, apesar de ter a mesma forma, esse aqui é para o plural. Então, é uma mesma palavra que pode significar ou você ou vocês. You are. Vocês estão. Vocês são de algum lugar, por exemplo. E they are. Significaria eles ou elas são ou estão. Certo? Então, essa é a conjugação do verbo to be de acordo com o pronome, a pessoa sobre a qual eu estou falando, sim? E essa aqui seria a forma afirmativa do verbo to be. Sim? Tudo bem? Aqui eu coloquei só a conjugação, o pronome e o verbo, mas obviamente que o verbo to be existe numa frase. Então você tem um pronome ou um nome, o verbo to be e o complemento da frase e o objeto da frase. Coloquei assim só para ficar mais simples, só para ficar mais fácil de visualizar, certo? Então esse é o verbo to be conjugado direitinho e é assim que ele fica na forma afirmativa, nessa ordem. Sujeito, verbo, certo? Então, a gente vai usar o verbo to be e vai se referir a um lugar ou a um estado. Estou feliz, não estou feliz, estou bem, não estou bem, na afirmativa, obviamente, mas também na negativa, certo? Então, aqui do lado eu coloquei como seria a forma negativa desse verbo aqui, certo? Então, a gente tem que guardar essa estrutura aqui. Como é que eu formo frases negativas usando o verbo to be, ser ou estar em inglês? Eu vou usar um sujeito, obviamente, eu preciso de um sujeito na frase. Eu vou usar o verbo to be
junto do not, porque ele marca negativo, certo? Então eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês. I am not from Saracuruna. Eu não sou de Saracuruna. De fato eu não sou daqui, sou do Pilar. E she's not at home. Ela não está em casa. A gente consegue ver essa estrutura aqui, ó. Sujeito, eu, verbo to be, ser, né, sou, e o not. Eu não sou de Saracuruna. Eu não sou daqui. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o sujeito da frase, que é she, ela, verbo to be. Aqui seria mas tem o not aqui, então não está em casa. Nesses exemplos aqui, eu separei esses 2 pronomes. Eu separei o I e o she. Mas essa estrutura, para frases negativas, ela vai se repetir independente do pronome que você esteja usando. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma frase com you, a estrutura da negativa se aplicaria da mesma forma. Seria you are not. Ou, por exemplo, we are not. Porque a estrutura é a mesma. Olha só, seria sujeito, verbo to be e um not depois. Independente do pronome que eu esteja usando. Sim? Tudo bem? Outra coisa, uma observação. Nesses exemplos aqui, eu estou usando os pronomes só para ficar bem didático e para ajudar na memorização dos pronomes. Mas é claro que você pode usar o verbo to be com o nome próprio mesmo. Por exemplo, ao invés de usar she aqui, eu uso Ana, por exemplo, Paula. Ok, sem problema. Eu usei um nome próprio ao invés de usar um pronome como esse. E o verbo vai se comportar exatamente da mesma maneira. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente viu a forma afirmativa do verbo, como é que ele fica com relação ao pronome. A estrutura para frases negativas com o verbo to be, que significa ser ou estar. E desse lado aqui, eu coloquei sobre a forma interrogativa. Eu posso fazer afirmações com o verbo to be, negações e, claro, perguntas também, certo? E qual vai ser a estrutura para fazer perguntas com o verbo to be no presente? Na aula de hoje a gente só está falando do presente, porque o verbo to be se comporta de outras maneiras no passado. Aí é outra história, a gente vê depois, certo? Então, na interrogativa, para fazer perguntas, qual vai ser a estrutura? A estrutura básica vai ser essa aqui, ó. Você tem o verbo to be, o sujeito e, obviamente, o complemento da frase. Mas o que a gente tem que focar aqui é a ordem entre o sujeito e o verbo to be, que troca. Necessariamente tem que trocar. Então, o verbo to be vem na frente e o sujeito vem depois. Totalmente diferente do que acontece aqui, na afirmativa, certo? Então, 2 exemplos aqui para ficar claro. Are you at home? Is he happy? Aqui eu não estou negando, diferente daqui. Aqui eu estou perguntando, você está em casa? Aqui embaixo eu estou perguntando sobre alguém, sobre ele. Ele é feliz? Ou ele está feliz? E a gente consegue ver essa estrutura aqui, ó. Verbo to be, e tem que ser dessa forma, porque como a gente já listou aqui, é assim que o verbo to be tem que ficar quando eu estou me referindo a você. Essa é a forma do verbo to be, necessariamente quando acompanha esse pronome aqui. O sujeito, que é você, e o complemento, at home. Mesma coisa aqui. Eu tenho o verbo to be, que necessariamente precisa estar dessa forma, porque eu estou me referindo a quem mesmo? A ele. Então, precisa ser dessa forma. O sujeito, que é ele, e o complemento. E aqui eu coloquei um adjetivo simples, happy. Certo? Tudo bem? Então, essa é a forma do verbo to be, de novo, no presente. É assim que ele se comporta em frases afirmativas, em frases negativas e frases interrogativas. É muito importante a gente lembrar que a forma do verbo to be, ela tá muito marcada de acordo com o pronome que ela acompanha. Então não tem como a gente fazer umas trocas doidas aqui e vai dar certo. Não.
gramaticalmente a gente precisa respeitar essa combinação aqui. Então, isso vocês têm que prestar atenção, certo? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente precisa ainda falar sobre quando a gente está falando sobre o verbo to be é a questão das question tags. Como eu faço question tags com o verbo to be? Deixa eu ver. Então, primeiro de tudo, o que é uma question tag? A question tag seria uma daquelas perguntinhas que a gente faz geralmente no final de uma frase para confirmar uma informação, para reafirmar uma coisa que a gente já sabe. Sabe, vou dar um exemplo em português. Por exemplo, se eu digo algo do tipo, você não vai sair na quarentena, né? Ou você vai estudar hoje, não vai? Você vai estudar inglês hoje, não vai? Sabe esse finalzinho da minha frase? Esse né, esse não vai, eu confirmando uma coisa com você, isso seria chamado question tag em inglês. A gente pode fazer question tags com esse mesmo propósito com vários outros verbos em vários outros tempos verbais. Mas para a aula de hoje a gente está focando no presente e nesse momento agora a gente está focando no verbo to be, porque como eu disse, ele é um verbo essencial, um verbo básico que vocês precisam saber, certo? Então, como é que eu vou fazer question tag com o verbo to be? Tem uma dinâmica que sempre se repete, que é a ideia do se o começo da frase ele tem um tom afirmativo, essa question tag, esse pedacinho, vai ser negativo. Eu vou mostrar um exemplo. Pronto, meus dois exemplos aqui. O primeiro, you're not at home, are you? Você não está em casa, está? Segundo, she's angry, isn't she? Eu estou dizendo, aqui nesse pedacinho aqui, eu estou afirmando, ela está com raiva. Não está? Então, esse primeiro pedacinho aqui, nessa primeira oração, ela é negativa, certo? E como é que a gente sabe que é negativo? Porque tem o not aqui, naquela estrutura que a gente já tinha visto ali. Sujeito, verbo to be e o not. Faço uma frase negativa. Então, ela é negativa, certo? Essa partezinha aqui, que é o que eu chamo de question tag, necessariamente, essa estrutura aqui ela precisa estar na afirmativa. Ah, mas ela não é uma pergunta? É, mas é uma pergunta, não é uma pergunta negativa. É nesse sentido que eu tô falando, sim? Eu não poderia nunca fazer isso aqui, ó. Eu não posso fazer isso aqui. Porque aqui já tem o not, então aqui não pode ter. É nesse sentido que eu tô falando, só pra não confundir, certo? Para fazer a question tag, eu vou fazer are you dessa maneira. Por quê? Tem que ser you aqui, tem que ser you aqui, porque eu tô me referindo à mesma pessoa. Eu tô falando sobre você. E se eu tô falando sobre você, é essa forma do verbo to be. Certo? O outro exemplo aqui, para ver se fica mais claro. Aqui, esse trecho aqui, eu posso classificar como
como estando na afirmativa, certo? Não tem um not ali, é só como a gente tinha visto sobre a estrutura da afirmativa, sujeito, verbo to be e o complemento. Então, a question tag, que é essa partezinha aqui, que geralmente vem depois de uma vírgula, quase sempre vem depois de uma vírgula, necessariamente tem que estar na negativa. Sim? Então, se eu estou me referindo a ela aqui, eu continuo me referindo a ela aqui. Só que o verbo to be aqui precisa estar na negativa. Eu não posso dizer ela tá com raiva, tá? Não, aqui o que eu tô querendo dizer, ela tá com raiva, não tá? Então, por isso, por conta disso, eu tenho que colocar o verbo to be na negativa aqui. Certo? Eu vou colocar outros exemplos ali para ficar mais claro, só pra gente deixar bem mais claro isso. De novo, devagarzinho. Não tem como a gente confundir isso aqui, porque essa dinâmica aqui, ela é padrão e ela necessariamente tem que ser assim. Se aqui, nesse primeiro trecho, antes da vírgula, é negativo, aqui tem que ser positivo. Eu não posso ter uma negação aqui. E é por isso que eu vou usar dessa maneira. E outra coisa, question tag, na grande maioria das vezes, praticamente, não vou dizer todos os casos, mas na grande maioria das vezes, é uma coisa muito curta, é muito pequenininho, que nem é em português, né? Você não tá em casa, né? Você não vai sair, vai? Então, é uma coisa curtinha, parece uma estrutura curtinha mesmo. Então, a estrutura da question tag, desculpa, vai ser necessariamente essa aqui. Eu vou ter um sujeito, que é o mesmíssimo sujeito daqui, porque eu não estou falando sobre você. E nesse exemplo aqui, nesses exemplos, porque a gente está falando sobre o verbo to be, o verbo que eu vou ter aqui é o verbo to be. Porque a gente está falando sobre o verbo to be, não significa que isso aqui não exista com outros verbos em outros tempos verbais, certo? Então, vamos lá. De novo aqui. Eu tenho essa primeira parte aqui dessa oração, e aí eu divido antes da vírgula e depois da vírgula. Essa parte aqui antes da vírgula. Eu tenho um sujeito, um verbo, que no caso é o verbo to be, eu tenho um complemento. Ok, de boa. Só que ali a frase está na afirmativa, certo? Eu estou afirmando que essa pessoa, que ela está com raiva. Ok. Então, meio que para confirmar esse estado dela, eu pergunto, não tá? Ela tá com raiva, não tá? Esse não tá, que é a question tag, é isso aqui. Necessariamente, porque aqui tá na afirmativa, porque aqui é positivo, aqui tem que estar na negativa. Essa é a maneira correta de fazer a question tag aqui. Eu tenho o sujeito de novo, o mesmíssimo sujeito daqui, eu ainda estou falando sobre ela, sobre como ela está se sentindo. Preciso de um verbo, aqui no caso o verbo to be, e ele precisa necessariamente estar na negativa, certo? Então, vamos lá. Mais exemplos que eu tinha prometido. Eu vou dar exemplos com outros pronomes para ficar mais claro. Deixa eu pensar.
Pronto, outra frase. Então, minha frase é: eles ou elas não estão felizes com a quarentena. Eles estão. O mesmo passo a passo. Eu vou separar tudo que vem antes da vírgula do que vem depois da vírgula. Certo? Vamos ver como é que está a situação do que vem antes da vírgula. Eu tenho o sujeito, eles ou elas, e eu tenho o verbo to be. Só que o verbo to be está no negativo, certo? Eu estou aqui dizendo que eles não estão felizes com a quarentena. Ok. Então aqui, negativo, certo? Se eu for perguntar para confirmar e fala tipo, estão felizes? Aqui na question tag tem que ser positivo, não tem? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o verbo to be na mesma forma como ele aparece aqui e o sujeito. De quem eu tô falando? Sobre eles ou elas, certo? Uma coisa muito importante que a gente tem que guardar na cabeça, assim, é que isso aqui nunca pode destoar disso aqui. Essa estrutura pequenininha não pode destoar do resto. Assim como aqui não pode destoar daqui. E em que sentido eu estou dizendo? No sentido de, se aqui é they, aqui é they. Se aqui é you, aqui é you. She, she. E da mesma maneira com relação ao verbo, se aqui tem verbo to be e se aqui o verbo to be está no presente, aqui tem que ter verbo to be e o verbo to be tem que estar no presente. Eu não posso bagunçar, misturar as coisas. Esse é o sujeito, ele vai se repetir aqui. Esse é o sujeito, ele vai se repetir aqui. Qual é o verbo que acompanha o sujeito? É o verbo to be? Beleza, é o verbo to be. Em que tempo verbal ele está? Está no presente. Então ele tem que estar assim, ele tem que estar assim. Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, o verbo to be no passado. Não pode, seria errado. Certo? Então é isso. Esse foi o verbo to be na forma afirmativa, interrogativa e negativa. E como é que ele se comporta nessa estrutura de question tag. Certo? Então vamos lá. A gente vai continuando porque a gente está falando sobre o simple present, que é o presente, e a gente falou sobre o verbo to be. Beleza. Só que existem vários outros verbos em inglês, até porque as pessoas que falam inglês não só falam que estão em algum lugar ou que são alguma coisa, certo? Então existem vários e vários outros verbos significando várias e várias outras coisas. E como é que esses verbos se comportam no presente? Aí a gente tem que ver e prestar um pouquinho de atenção, porque eles se comportam de forma diferente. Então eu vou apagar aqui. Para a gente começar a ver junto como é que os outros verbos como comer, correr ou amar, por exemplo, gostar, se comportam no presente em inglês. Então, primeira coisa de tudo, a gente vai ver a forma, como seria a forma no presente desses verbos. Eu vou usar aqui como exemplo pelo menos dois verbos. Eu vou usar o verbo like e love, tá? Porque são verbos que eu acredito que sejam mais conhecidos e como é uma questão mais didática mesmo para vocês guardarem. Acho que fica mais fácil vocês guardarem regrinhas e estruturas com palavras que vocês já conhecem, que sejam mais simples, certo? Mas tudo que eu estou dizendo aqui, por mais que esteja um pouco mais simplificado, a estrutura ela se aplica em frases, em orações mais complexas ou maiores, mas a estrutura é a mesma, certo? Então vamos lá, eu vou usar o verbo love. Como é que seria o verbo love, que significa amar, na afirmativa, no presente? Lembrando que a gente está no presente, a gente não está falando sobre passado, futuro, nada disso. Porque cada tempo verbal se comporta de uma forma diferente, tem uma estrutura diferente. Então, na afirmativa aqui,
eu vou conjugar o verbo love com vocês. E se eu vou conjugar, eu vou usar a mesma lista de pronomes como a gente tinha feito com o verbo to be. Então vamos lá. I, you, he, she, it, we, you e they, certo? Eu, você, ele, ela, esse aqui, como a gente tinha comentado, que pode significar ele, ela, isso, aquilo, mas que é o pronome específico para usar com qualquer coisa que não seja humano. Se não se trata de uma pessoa, você vai usar esse pronomezinho aqui, certo? We, nós, you, tem a mesma forma, mas essa palavra pode significar ou você ou vocês. Como é que a gente sabe? Pelo contexto. E they pode significar eles ou elas, certo? Então, se eu for conjugar o verbo, eu vou colocar aqui. Se eu for conjugar esse verbozinho aqui que significa amar, no presente, ficaria assim, ó. I love, you love, he, she, it loves, we love, you love e they love, certo? Então, se a gente parar para observar aqui, a gente percebe que não tem tanta variação na conjugação, na terminação do verbo, como a gente tem em português. Né? Em português seria eu amo, aí tu amas, ele ama, nós amamos, vós ameis e por aí vai, certo? Aqui em inglês não. Em inglês, no presente, na forma afirmativa, com verbos como love, poderia ser eat, run, comer, correr e qualquer outro verbo, eu não vou ter tanta variação. Então, na maioria dos pronomes aqui, não há alteração nenhuma do verbo. Love aqui e pronto. Então, isso já facilita um pouquinho, porque o que a gente tem que prestar atenção é como é que o verbo vai ficar quando está acompanhado de he, she e it. Esses três pronomezinhos aqui são o que a gente chama de terceira pessoa do singular. E eles são sempre marcados de alguma forma diferente. Com o verbo to be que a gente estava vendo, é he, she, it, is, quando os outros, a maioria, são are. Eles são sempre um pouquinho diferentes, eles têm sempre uma regrinha mais especial. Na afirmativa, no presente, quando eu estiver me referindo a ele, ela, ou um animal, ou um objeto, o verbo precisa receber S no final. Certo? Essa aqui é a forma do verbo no infinitivo, que é love. Mas quando eu vou dizer ele ama alguém, ela ama alguém, eu tenho que escrever dessa maneira. Eu coloco um Szinho no final do verbo. Certo? A mesma coisa seria se fosse com o verbo like. I like, you like, he, she, it likes. Certo? Mas o que acontece aqui? A gente tem algumas regrinhas que são mais referentes à ortografia mesmo. E aí elas influenciam em como a gente vai escrever o verbo na afirmativa na terceira pessoa do singular. Dependendo da terminação de alguns verbos, eu não vou poder só colocar um Szinho no final. Eu vou ter que colocar umas outras coisinhas. Eu vou ter que modificar de outra forma. Tá? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui. Regras especiais referentes à terceira pessoa do singular.
certo? Mas eu ainda estou falando sobre a afirmativa. Então vamos lá. Aqui eu usei o verbo love e o verbo love se encaixa nessa regrinha. Essa aqui que é a regra geral. Deixa eu escrever aqui também, só para ficar bem claro, não ficar nada confuso, porque tá tudo bem, porque é tranquilo. Gente, só são algumas coisas um pouquinho mais específicas que a gente tem que estudar e guardar, tá bom? Então vamos lá. Ainda na afirmativa, ainda no presente, só que um verbo como, por exemplo, deixa eu pensar, um verbo, por exemplo, como go. Esse verbo aqui significa ir em português, certo? Como é que eu conjugo esse verbo? Vou colocar um exemplo aqui. They go to school every day. Eles vão para a escola todo dia. She goes to school every day. É basicamente o mesmo significado, eu só troquei o pronome mesmo. Então, embaixo eu estou dizendo que ela vai à escola todos os dias. Aqui não houve alteração nenhuma no verbo, certo? Mas também porque eu estou me referindo a eles. Então, é a mesma coisa do que eu tinha comentado com love. Love, ele não muda em nenhum desses pronomes. Mas como eu disse, a gente precisa prestar atenção, precisa ficar atento quando eu estou me referindo a essas pessoas aqui. Ele, ela, ou um objeto, ou um lugar, por exemplo. Como eu estou me referindo a ela, estou falando sobre uma ação que ela faz todo dia, é dessa maneira que eu vou escrever o verbo ir. É assim que eu vou dizer que ela vai para a escola em inglês, certo? Então, qual é a questão aqui? Qual é a regrinha que a gente tem que guardar, que a gente tem que estudar e que tem que guardar? O piloto não está muito bom, eu vou pegar outro. Vamos ver. Verbos terminam com essa terminação aqui, ó. Verbos terminados em O, SH, CH, SS, X e Z, no presente, quando eu estou me referindo a ele, ela ou a objeto, a gente vai acrescentar essa terminação aqui, que é o ES, no final do verbo. Como aconteceu aqui, go, ir, é o verbo terminado em O. Ela vai, dessa maneira. Então eu vou dar outros exemplos com outros verbos com essa terminação, só para ficar mais claro. Então vamos lá. Tem que pegar outro piloto, né? Porque esse aqui não tá ajudando, mas tudo bem. Pronto, então.
esse verbo aqui significa lavar. Wash significa lavar em inglês. E na minha frase eu quis dizer que ela lava os pratos ou a louça 2 vezes por dia. Ela lava. Eu não tô falando sobre eu, não tô falando sobre eles, nós, nem você. Ela. Ela lava no presente, na afirmativa. Esse verbo termina em SH, certo? E essa terminação está dentro da regrinha que a gente acabou de estabelecer aqui, não é? Então, se eu estou falando que ela lava, é assim que eu vou escrever em inglês. She washes the dishes twice a day. Sim? Tudo bem? Só mais um exemplo para a gente fechar aqui. Deixa eu pensar, só mais um exemplo. Vamos ver. Pensei no exemplo. Vamos lá. Uma frase meio boba, meio simples, mas o que é importante só para ser um exemplo. Para mostrar essa regrinha aqui, tá? Eu tô dizendo que he watches TV only on Mondays. Ele assiste TV. Watch é o verbo assistir em português. TV, televisão, só às segundas-feiras. Porque eu não sei. Foi o melhor exemplo que eu consegui pensar, galera. Desculpa. Então, se eu tô querendo dizer que ele assiste, ele que assiste, não eu, é assim que eu vou dizer que ele assiste, certo? Esse verbo termina com CH e eu tô fazendo uma frase na afirmativa no presente, é assim que eu vou escrever. He watches TV, certo? Então, além dessa regrinha aqui, eu vou mostrar umas outras regrinhas para vocês. Todas referentes à terminação do verbo, certo? E deu ruim. Tá, então, seguindo. Eu tenho alguns verbos em inglês. Deixa eu escrever aqui afirmativo. Verbos como cry e try, que são verbos que terminam em Y, mas mais importante de tudo, eles têm essa combinação aqui, ó, que é consoante mais Y, certo? Aqui em try eu tenho consoante e eu tenho Y, certo? Cry significa chorar e try significa tentar. Quando eu tenho essa combinação aqui, especificamente consoante mais Y, para formar uma frase na afirmativa, no presente, me referindo a ele, ela ou a um objeto, um lugar, alguma coisa, eu vou ter que escrever o verbo da seguinte maneira. Então, continuando essas regrinhas de uso dos verbos no Simple Present, na afirmativa, e quando eu estou me referindo a ele, ela ou a uma coisa, um objeto, um animal, a gente tem alguns verbos em inglês que tem essa combinação aqui, ó. Consoante e Y, consoante e Y, consoante e Y. Como eu tenho nesses 3 verbos aqui, são os verbos cry, try e study. Chorar, tentar e estudar. Então, quando eu tenho essa combinação, especificamente consoante com Y, eu tenho que necessariamente tirar o Y
e no lugar dele colocar IES. Isso quando eu estiver me referindo a ele ou a ela, como estão os meus exemplos aqui. He cries when he watches the movie Me Before You. Esse exemplo é um pouquinho mais longo, mas a frase é simples. Eu tô querendo dizer, ele chora quando assiste o filme Como Eu Era Antes de Você. Se eu tô querendo dizer que ele chora, é assim que eu vou escrever em inglês. Se eu estivesse me referindo a mim, que eu choro quando vejo esse filme, que eu choro quando vejo outro filme, eu não teria alteração nenhuma no verbo. Eu diria I cry when I watch tá. Ou se eu estivesse me referindo a você, eles, nós, assim seria a forma de dizer que nós choramos ou que eles choram. They cry, we cry. Mas se eu tô falando sobre ele, ou se eu quisesse falar sobre ela, por exemplo, necessariamente é assim que eu tenho que escrever esse verbo, porque ele tem essa combinação consoante e Y. So he cries, I cry, certo? Aqui no meu segundo exemplo, eu usei o verbo study, que é o verbo estudar. Se eu tô querendo dizer que eu estudo, aí eu diria só I study, you study, mas eu tô falando sobre ela. Ela estuda muito, então she studies a lot, certo?